Bom dia, tudo bom? Já estou vendo um aqui com a espada, gostei. Hein, Dani? Pessoal, hoje a gente vai estudar, aprender no capítulo 10 de Eclesiastes. A gente está um tempão no capítulo 10, né? Vocês perceberam que faz uns 3 domingos que a gente está no capítulo 10 de Eclesiastes. E domingo que vem ainda vai estar no capítulo 10 de Eclesiastes. Será que a gente sai dele? Vocês acham que a gente consegue sair, terminar esse capítulo? Sim. Hoje a gente vai conversar sobre governantes. Vocês acham que isso é um assunto fácil ou difícil? Hã? Difícil? Se vocês acham difícil, imaginem os mais velhos. Vocês acham que os governantes deveriam festejar um tempo inteiro? Não. Por quê? Tem que governar, né? Tem que ter responsabilidade, mas vocês estão muito sabidinhos. Salomão, falando para a gente em Eclesiastes, ele vai lembrar que existem governantes ruins, que querem só festejar. Mas ele lembra a gente que pode haver governantes bons também. Vocês acham que isso é possível? Sim? Vocês já pararam para perceber que quando a gente fala de políticos, vocês ouvem mais mal ou mais ruim? Ou mais coisa boa a respeito dele? Coisa boa ou ruim? Ruim? Por que será? Do povo, né? Eu diria que tem um pouco disso, né? Eles gastam realmente muito dinheiro, mais do que deveriam. Mas o problema é que eles têm pensado mais no interesse deles do que no bem. Então, a responsabilidade de um governante é ser instrumento de Deus para que as coisas funcionem. Certo? Então, qualquer pessoa que governa, não é só político não, certo? Em todos os níveis. Uma pessoa que governa a casa, uma pessoa que governa a igreja, uma pessoa que governa uma cidade, uma escola, uma empresa e um país. Então, todas essas pessoas deveriam estar governando bem para a glória de Deus. E se elas não estão fazendo isso, a gente precisa orar por elas. Vamos orar por elas agora? Vamos? Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, pelos governantes de todos os níveis, seja da nossa casa, seja da nossa cidade, seja da tua igreja, Pai, seja do nosso estado, seja até do próprio país, Senhor. Que tu derrame a tua graça sobre a vida de cada pessoa que tem a responsabilidade de governar, seja qual for a situação, Senhor. Cuida da vida deles e que a gente aprenda a orar por eles e a cobrá-los também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar para o nosso lugar? Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor. Quero convidar você a ir para o versículo 16 e 17 do capítulo 10 de Eclesiastes. Eu brinquei com os meninos, mas parece que esse capítulo não termina realmente, né? Está devagarinho passando por ele, mas realmente ele tem muitos assuntos. É difícil realmente passar por ele sem ser dessa maneira. Existem muitos reis importantes ao longo da história da humanidade e uns menos importantes que a gente não faz ideia de que foram reis e de que fizeram coisas que não deveriam. Não sei se você já ouviu falar em Carlos XII ou Carlos XII, e esse menino foi rei da Suécia no final do século XVIII.
ou melhor, no final do século XVII. Carlos XII, ele assume o trono real na Suécia ainda adolescente. Você já parou para conceber isso? Uma criança, um adolescente assumindo o reinado de uma nação. A gente sabe que cada império vai ter as suas regras e como é que as coisas acontecem para que as pessoas assumam o trono desse império. Mas a história da humanidade costuma relatar que Carlos era um tanto quanto selvagem e descuidado com a sua própria nação. E os seus amigos o ajudavam a desconstruir essa nação. Eles, por exemplo, tinham o costume de cavalgar dentro do apartamento da sua avó. Você já parou para conceber um rei brincando de cavalgar dentro do local onde sua avó mora? Ele costumava derrubar pessoas nas ruas da cidade e praticar tiro com armas de fogo. Ou seja, é brincar literalmente com arma de fogo. A gente não está falando de airsoft e muito menos de paintball. A gente está falando de literalmente brincar com armas de fogo. E quais eram os alvos de Carlos? Ele costumava atirar pelas janelas do palácio. E eu fico tentando imaginar isso. O André já está balançando a cabeça para mim ali. Porque isso é uma coisa inimaginável, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for buscar isso dentro da história da humanidade, a gente sabe que houveram muitos Carlos descuidados, desorientados. E a Bíblia vai trazer imagens boas e ruins a respeito disso. E aqui no capítulo 10, que a gente vai ler agora, no versículo 16 e 17, o texto nos diz o seguinte: Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente precisa lembrar do que estava acontecendo aqui, quem era Salomão e como se dava os acontecimentos dos impérios na época de Salomão. Então, Salomão, o pregador que relata esse tipo de história para mim e para você aqui no livro de Eclesiastes, ele tem falado sobre como empregar as nossas palavras. As nossas duas últimas pregações foram a respeito disso, em como nós não devemos ser tolos. E agora ele fala da tolice de uma má administração. E ele passa a tratar acerca de outra área em que há uma ausência desesperadora de sabedoria espiritual. É como se a gente já tivesse entregue os pontos, dizendo assim, não tem solução, não tem jeito, a coisa é do jeito que é, e a gente não tem como vislumbrar alguma coisa boa, por exemplo, na política brasileira. Não tem como falar sobre administração e não olhar para nosso sistema administrativo, que inclui a política. Então, é difícil encontrar? Mas é possível existir? Sim. Então, o governo, ele é um tema recorrente no livro de Eclesiastes. Salomão, como um bom governante até determinado período, ele vai trazer esse tema aqui para o livro de Eclesiastes, e isso vai fazer com que torne ainda mais forte a ideia de que realmente foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes. Então, ele como um bom administrador, e a gente vai perceber isso ao longo da pregação de hoje, a gente vai entender que a gente pode e deve ter tranquilidade a respeito da administração, seja qual âmbito for, porque Cristo está à frente das nossas vidas e Ele é o dono disso tudo. Então, se a gente pudesse pensar num tema para a manhã de hoje, seria Cristo, aquele que governou, governa e governará. Mas a gente precisa olhar para o que tem acontecido aqui em Eclesiastes. O Senhor nos mostra essa primeira imagem ruim, e Ele vai dizer que quando somos governados, e esse é o primeiro ponto,
A gente lida com bênção e maldição. É como se a gente não quisesse admitir que Deus permita que coisas ruins aconteçam e que a gente se lembre que a gente está tratando com pessoas que não são tementes ao próprio Deus. E é como que a gente quisesse resolver o problema da administração, seja em qual âmbito for, até da nossa própria casa, e esquecesse disso. Eu preciso lembrar, às vezes, aos jovens aqui da igreja que não têm a sua família dentro do Evangelho, que os seus pais não são crentes. Eles montam um cenário para a gente e a gente diz assim, meu irmão, você precisa lembrar de que o instrumento de bênção dentro da sua casa é você. Porque muitas vezes a gente não quer admitir que os nossos pais não são tementes ao próprio Deus. E até os nossos pais que são, a gente esquece que eles são pecadores. É como se ligasse uma chave quando se convertesse e outra fosse desligada. Então quer dizer que quando a gente se converte, a gente não peca. Ou eu esqueço de que os meus familiares que não são conversos, eu não preciso lembrar de que quem tem a vida transformada pelo próprio Evangelho sou eu. Então, se isso acontece dentro da nossa própria casa, quando a gente vai aumentando os esquemas administrativos, você acha que isso não vai interferir, não? Ou a gente não sofre pela impiedade dos nossos governantes, seja em âmbitos de prefeitura, de governo do Estado e até do próprio país. E a gente fica brincando de procurar alguém que resolva o problema. Mesmo que o nosso governante seja uma pessoa piedosa e temente ao Senhor, ele cometerá erros. E é como se nós estivéssemos buscando Cristo nesses âmbitos governamentais, e a gente sabe que isso não existe. Então, se uma liderança sábia, ela é uma bênção, Salomão está lembrando a mim e a você aqui nesse texto, de que um governo tolo, ele é uma maldição. Então, esses versículos contam a história a mim e a você de um desastre nacional com uma pessoa completamente incompetente na liderança. É como se o vídeo, e antigamente a fita, e anteriormente o rolo de filme, e hoje o próprio YouTube repetisse as mesmas histórias, porque a gente vive dentro de um cenário de completa impiedade. É como se a gente pegasse a nossa história, voltasse alguns 1000 anos para trás, olhasse para a história de Israel, olhasse para o que acontecia nos impérios, e dissesse assim, novamente, a história se repete. E é isso que Eclesiastes traz para mim e para você. Não há nada de novo embaixo do sol. Então, quando ele fala aqui no versículo 16 a palavra criança, ele pode até sugerir que esse governante ainda seja jovem, como uma criança rei. E é interessante porque existe um exemplo positivo na Bíblia. Eu não sei se você lembra, mas uma das exceções, e que é uma bênção, é o notável exemplo do rei Josias, que assume o trono aos 8 anos. E sabe o que é que o livro de 2 Crônicas vai relatar para a gente, lá no capítulo 34? De que aos 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. O que o livro de Crônicas está chamando a nossa atenção aqui é que, a partir desse momento, o rei era um rei temente ao próprio Deus e que não haveria usurpação naquele reinado e naquele império durante aquele período. Você já parou para pensar nisso? Um governo completamente temente ao Senhor, cuidando bem do povo, punindo bem o povo, que é uma coisa que não acontece hoje em dia, e mostrando ao povo de Israel como era ser uma nação governada pelo próprio Deus. Isso é uma coisa inimaginável para mim e para você. Porque a gente não tem visto esse tipo de coisa. Mas Josias, ele era uma exceção aqui. Porque na maioria dos casos, líderes sem experiência geram todo tipo de problema. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar, a palavra criança, ela não está mostrando somente a ideia da pessoa que ainda é jovem, que ainda é realmente criança. Mas ele não se limita
a pessoas abaixo de certa idade. Ele pode se referir também, num contexto político, a uma pessoa mais velha, mas ainda imatura. O próprio Salomão se chamará de criança quando assume o trono do seu pai Davi. Salomão vai dizer o seguinte, quando se torna rei, no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer: não passo de uma criança. E isso ele reconhece a sua falta de experiência antes de pedir sabedoria ao próprio Deus. Então considere o seguinte, o rei mais sábio de toda a humanidade, dizendo que não passava de uma criança. E às vezes, irmãos, eu e você, quando assumimos determinados cargos, seja onde for, seja da nossa família, seja do nosso trabalho, seja até da própria igreja, a gente não reconhece perante o Senhor que a gente não conseguirá administrar bem as coisas se a gente não reconhecer que a gente não tem esse tipo de capacidade. E isso mostra uma das coisas mais ricas da igreja que vinha sendo apresentado desde o período de Moisés. Se uma pessoa não tem a capacidade de administrar bem, por que não montar um grupo de pessoas que consigam fazer isso? O sogro de Moisés, Jetro, chega para ele e diz o seguinte: arrume líderes de 10, de 50 e de 100. Para quê? Para que esses líderes apoiassem a liderança de Moisés. Moisés não estava sendo sábio em concentrar toda a liderança do povo de Israel sobre si. E a gente vai ter um outro péssimo exemplo, que é o filho de Salomão. Salomão escreve isso aqui, mas o seu filho está tomado de falta de sabedoria. No livro de 2 Crônicas, capítulo 12, o filho de Salomão, daí então, agora rei, o rei Roboão, não foi tão sábio. Apesar de já ter alcançado os 41 anos de idade quando assumiu o trono, ele não fazia ideia do que estava fazendo. E o relato bíblico lembra que a sua corte era corrupta, seu julgamento não era sábio e logo o seu reino seria dividido. Isso é uma outra coisa que nós não costumamos imaginar. Reinos sendo divididos ou desfeitos pela própria permissão do Senhor, para que o povo fosse lembrado de quem cuida e quem está no trono. Se Cristo já tinha governado até aqui e ele governava aqui em Salomão, irmãos, Cristo continua governando agora. Não é a impiedade dos governantes que tira Cristo do trono. Agora nós sofremos pela impiedade dos governantes. E muitas vezes a gente aceita aquilo que a mídia nos apresenta como sendo bom. E aí eu não quero falar de lado político, porque não tem nada a ver com o que a Bíblia nos apresenta, mas a gente precisa ser lembrado de quem deve guiar o nosso coração, é o Espírito Santo. Não é a imagem que nos é vendida, não é o cenário que nos é apresentado, e não haverá outra coisa senão o próprio Deus para nos guiar através desse mundo corrupto que a gente vive, seja em qual âmbito for, seja no nosso trabalho, seja onde nós moramos, seja em que aspecto for. Isso não faz nenhum sentido. E aí nós adentramos no segundo aspecto do texto, que lembra que se nós somos governados, nós podemos ser governados por uma liderança sóbria ou por uma liderança, como o texto nos apresenta, completamente embriagada. Essa é a imagem que nos é trazida. Porque se esses governantes ruins, maus, eles já estavam bebendo pela manhã cedo, eles não estavam cuidando desse império, dessa cidade, desse local, em nenhum momento, irmãos. Então, para mostrar os problemas de uma liderança imatura, nós podemos criar um país. O pregador Salomão descreve uma corte real onde príncipes gananciosos festejavam toda manhã. Irmãos, o pregador, ele não está falando de um super café da manhã aqui.
A imagem não é essa. Ele está falando literalmente de um banquete real regado a álcool para que essas pessoas realmente já estivessem embriagadas pela manhã cedo, se é que haviam dormido. Esse é um pêndulo muito importante. Você já parou para pensar que a gente gosta de trabalhar nos extremos? Salomão falou anteriormente que eu podia sentar à minha mesa, colocar uma garrafa de vinho na mesa e me deleitar com minha esposa. O deleite com a minha esposa não significa você ficar entorpecido com a garrafa de vinho. E aí é quando a gente entra nessa balança descontrolada, ou não completamente, ou sim completamente. E Salomão está lembrando a você, meu irmão, que é jovem e que acha que pode brincar com álcool, mesmo não havendo uma proibição bíblica aqui, e dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser na minha casa. Mas Salomão está mostrando justamente a imagem inversa aqui. E a gente é lembrado no Novo Testamento de que a gente não deve se entregar completamente e ser dominado por isso, porque eu devo ser dominado pelo Espírito. E o Espírito Santo é que deve me dominar. Então, em vez de se levantar pela manhã para melhorar e defender o seu país, esses príncipes caem em completa embriaguez. E um dos comentaristas diz o seguinte: eles têm uma abordagem dissoluta e preguiçosa à vida, com ênfase em luxúria e indulgência pessoal. Até as crianças sabem disso, irmãos. Uma delas falaram aqui, eles só pensam neles. Eles têm muito dinheiro, mas usam para o seu próprio benefício. Muitos deles chegam ao poder, sabe para quê? Para defender a sua causa. Eles dizem assim, não, mas eu defendo a causa desse grupo. O que a gente muitas vezes não faz ideia é porque ele faz parte desse grupo, seja qual grupo for. Uma das coisas que eu mais chamo a atenção aqui é porque determinadas igrejas do nosso país, eles levantam e conseguem eleger políticos para defender a sua causa. Irmão, se nós temos defendendo nossa causa, nós estamos pecando. Porque um político é levantado pelo Senhor para defender a causa do povo e não da igreja. E a igreja faz parte do povo. Estão lembrados de Carlos XII, que eu falei lá no início? Sabe o que é que os pregadores suecos no final do século XVII fizeram? Houve uma reação a esse líder imaturo. Todos os príncipes, todos os principais pregadores de Estocolmo decidiram pregar sobre Eclesiastes 10:16 no mesmo domingo. Você já parou para pensar nisso? Imagina se Olinda parasse e todos os pregadores de Olinda decidissem pregar em Eclesiastes 10:16 no mesmo domingo. Irmãos, 150 anos após o estouro da reforma, você acha que a questão da reforma ainda estava fraca aqui? Possivelmente não haviam poucos pregadores em Estocolmo. E eles declaram o seguinte a esse príncipe jovem e imaturo: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já pela manhã. Imagine se isso acontecesse, por exemplo, em Brasília. A confusão que não seria. Mas seria uma confusão santa, meu irmão. Não é simplesmente ir para a rua levado pela massa de manobra, achando que ir para a rua simplesmente vai resolver, não. Porque se você for para a rua, mas não houver associações resolvendo isso lá, a gente não fez nada. Porque quando surgem os projetos de lei, quem derruba isso são as associações. E a gente precisa de associações mais firmes em nosso país, brigando pela causa bíblica e não pela causa da igreja. A nossa ética é bíblica, irmãos. A nossa mente, a nossa visão de mundo necessita ser bíblica. Não é o que eu acho ou o que você acha, é o que a Bíblia nos diz.
E se Deus quiser desconstruir qualquer governo, e se nós formos instrumentos do Senhor para isso, isso acontecerá. Então o pregador ele não está dizendo que há algo de errado com a festa apropriada no momento certo, para o propósito certo. O versículo 17 elogia os membros da corte que se sentam para uma boa refeição e assim renovam as suas forças para prosseguirem na obra real. Afinal de contas, irmãos, a mesa do rei deve ser preparada para uma festa real, coisa que Salomão sabia muito bem como fazer. Mas a Bíblia sempre condena o tipo de má conduta descrita no versículo 16. Festas excessivas, especialmente pela manhã, como nos lembra Isaías capítulo 5, versículo 11, e também embriaguez em qualquer ocasião, como nos lembra Provérbios capítulo 23, versículo 20. E eles também vão condenar pessoas que usam a sua posição de privilégio para prazeres egoístas. É como se acontecessem, e a gente sabe que aconteceu, festas e viagens naquele período mais denso da pandemia, e os políticos chegavam na TV e diziam assim: use máscara, fique em casa. E de repente surgia uma imagem, um videozinho de algum líder, de alguma pessoa famosa fazendo festa, e a gente dizendo assim, discursozinho bonito, né? Aí quando vaza uma imagem, não, me desculpe, não sei o que lá. Irmãos, se a gente se entregar à condução da nossa vida a determinados acontecimentos, não vai demorar muito para a igreja ser fechada. E nós estaremos como os nossos irmãos da igreja perseguida, nos reunindo em nossa casa e olhe lá, bem escondido. De malas prontas no carro, porque se nos descobrirem a gente terá que fugir. Esse é o cenário da igreja perseguida, irmão, a gente não deve esquecer disso. Mas existe um terceiro e último aspecto que faz com que a gente lembre que a gente deixe de ser simplesmente governado e passe a governar. Nós podemos estar governando por Cristo, para Cristo e em Cristo. Sabe o que é interessante? Muitas das coisas que nós somos chamados a fazer na Bíblia, ela traz uma ideia ativa de movimento. E não de uma ideia passiva que a gente fica esperando sentado em berço esplêndido, que a coisa aconteça, caia do céu e a gente fica assim olhando para cima, esperando que a coisa aconteça. Cristo tem esperado que a sua igreja seja e traga e faça coisas de vanguarda, irmão. Mas não é vanguarda pela vanguarda, não. É vanguarda porque a nossa ética é bíblica, porque a gente faz as coisas guiado pelo Evangelho de Cristo. Porque as palavras do pregador, ela nos chama a um governo sábio. A gente pode aplicar essas palavras, por exemplo, a nações e reinos. Os políticos que governam para a vantagem pessoal trazem desastres para o povo que lideram. Ai de qualquer nação caracterizada pela diversão pecaminosa, pela indulgência preguiçosa e pelo abuso excessivo de álcool e outras drogas, especialmente se essas pessoas forem os nossos líderes. Esse cenário acontece. Se você não lembra, eu posso lembrar você. Praia no final de semana, qual o problema da praia? Nenhum. Carnaval, São João, pão e circo, irmãos. A gente gosta, é bonito. Dá a ideia de festa, de dinheiro por um tempo. Sabe o que é interessante? Há 5 anos atrás a gente conseguia fazer algumas coisas que hoje a gente não consegue. E o aspecto é muito maior do que a gente imagina. A gente diz assim, a gasolina está cara no Brasil, né?
sendo que às vezes a gente esquece de ler matérias em outros lugares. O gás na Europa aumentou 300%. E a gasolina nos Estados Unidos nunca se viu preço nos últimos 20 anos. E havia um discurso bonitinho dizendo para mim e para você o seguinte: fique em casa. O aluguel que você pagava R$1.000 há 5 anos atrás, você não paga menos de 2 agora. E o carro que você comprava por 30 mil é 70. E a feira? Você compra o que quer ou o que tem conseguido comprar? E olhe lá. E a gente pode aplicar esses mesmos princípios ao nosso contexto pessoal. Existe um tempo e um lugar para festejar na vida cristã. Existe também o perigo de gastar a nossa vida vivendo pelos nossos prazeres. Surgem 2 perguntas. Como é que você tem passado as suas manhãs? Aqui está uma palavra aos sábios. Levante-se cedo para fazer o trabalho do reino de Deus que esse Deus lhe deu. Qual é a sua relação com comida e álcool? E aqui outra palavra aos sábios. Não coma e beba em excesso pecaminoso, mas pratique o autocontrole pelo poder do Espírito Santo. A gente só fala de bebida, né? Mas muitas vezes a gente esquece de falar da comida. E a gente precisa lembrar disso também. Romanos capítulo 13, versículo 14, nos lembra o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou resumindo, traduzindo o que Paulo está querendo nos dizer, irmãos, a gente não deve se entregar à nossa pecaminosidade. A gente não deve se entregar aos nossos desejos, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Se quisermos nos governar com sabedoria, nós faremos bem em seguir o exemplo do nosso rei. Mesmo que o versículo 17 de Eclesiastes não seja uma profecia direta do próprio Cristo, o versículo 17, ele descreve adequadamente sua sabedoria e o caráter do seu reino. Como filho de Davi e filho do próprio Deus, Jesus é duplamente filho da nobreza. Ele sabe como se governa, ele sabe como nós deveremos governar e como também devemos ser governados. Ele sabe bem governar e ser governado. Ele sabia quando festejar, como fazia com os seus discípulos, mas sua primeira prioridade era a obra do reino de Deus. Portanto, em muitas ocasiões, ele jejuou, alimentando-se apenas da palavra de Deus, como bem nos lembra Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 4. E por fim, irmãos, como filhos renascidos de Deus, somos príncipes e princesas do reino. Nós somos co-herdeiros, cooperadores. Nós somos mordomos desse reino. A gente deveria saber tão bem quando festejar, como por exemplo, a realização regular da ceia do Senhor e também as celebrações ocasionais da vida cristã, sendo que todas elas nos lembram de que o nosso Rei tem um banquete à nossa espera no céu. Deveríamos aprender também quando não festejar, que é uma parte importante da nossa vida para Cristo. Isso inclui também abster-se de toda embriaguez que nos esvazia do Espírito Santo, como nos lembra Efésios capítulo 5, 18, mas também inclui outras formas de jejum durante as quais dizemos não aos prazeres desse mundo para encontrar satisfação apenas no próprio Deus.
Cristo, irmãos, deveria ser o maior prazer da nossa alma. Mas para descobrir isso, nós mesmos, às vezes, precisaremos jejuar durante um tempo dos prazeres inferiores que podem nos distrair do reino de Deus, seja por uma comida boa, seja pelos esportes, ou algo que esteja exercendo domínio no nosso próprio coração. Segundo o Novo Testamento, esse tipo de jejum deveria ser parte regular da nossa vida cristã. É um tipo de autogoverno, uma maneira sábia de viver em dependência maior do Senhor, que é o nosso Deus. E é também uma maneira sábia de seguir o exemplo do próprio Cristo, que não serviu aos seus próprios desejos, mas se entregou para a nossa salvação por meio da morte de cruz. Existe uma música do grupo Logos que diz o seguinte: há quem diga, seja fácil crente ser. E um pouco mais na frente ele diz assim: cada um carregue a sua cruz. Nós sabemos as coisas que nos são fáceis para fazer e aquelas que são difíceis. E a nossa vida no reino não é aquilo que a gente quer. Porque se eu fosse viver pelos meus próprios desejos, irmãos, eu não estaria aqui agora pela manhã. Sabe por quê? Vou falar só uma coisa muito simples. Dormir é uma bênção. Mas Salomão acabou de dizer para mim e para você que a gente deveria acordar cedo para cuidar das coisas do reino, que inclui, por exemplo, a nossa família. Quem gosta de acordar 5h30 da manhã, porque seu filho tem que ir para a escola? Ou de acordar de madrugada porque ele adoeceu? Ou porque qualquer pessoa da sua casa adoeceu? Receber uma ligação de madrugada não é coisa boa. Ter que fazer um velório, muito menos. Mas quando fazemos as coisas guiado pelo Espírito do nosso Deus, as coisas nos são muito mais fáceis, mesmo que elas nos deem muito trabalho, porque Cristo é aquele que governa. E como bem nos lembra Abraham Kuyper, não há nada aqui, nem 1 centímetro quadrado, que ele não possa dizer: é meu. Cristo é dono de tudo, de todos, queira nós ou não. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Tu és o verdadeiro e maior governante de nossas vidas, Senhor. E nós te pedimos misericórdia, Pai. Misericórdia porque temos sofrido por conta da infidelidade dos nossos governantes. Misericórdia também, Pai, pela nossa própria infidelidade. E nos ajuda, Pai, a termos sabedoria, a fazermos a Tua vontade e a entender e a perceber que a nossa vida, ela acontece de maneira completamente diferente quando governada pelo Teu Espírito, ó Pai. Nos ajuda a entendermos a Tua vontade, a não sermos imaturos, e que dentro da maturidade que o Teu Espírito nos dá, Pai, que a gente compartilhe com outras pessoas e possa governar bem a nossa casa, a Tua igreja, e ser instrumento das Tuas mãos para alertar e instruir os nossos governantes, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo te oramos, Pai. Amém.